seja usada como um instrumento teu sobre as nossas vidas nessa noite. Derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Derrama a tua água viva sobre os lábios da Moninha. Abençoa nessa noite. Traz a inspiração, traz a unção necessária para que a sua obra seja realizada na vida de cada uma de nós. Mãezinha, intercede por essa tua filha, mãe. Cubra com teu manto. Esteja à frente dela nessa noite. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Podem sentar. Quem está vindo hoje pela primeira vez? Oi, que todo mundo visitante. Sejam bem-vindas. Esse grupo, ele é assim mesmo, sabe? Ele é a meia luz, para que a gente tenha liberdade no espírito de chorar, não tenha vergonha de se entregar para o Senhor. É um momento seu e dele. Se a gente puder umas rezar pelas outras, joia. Mas é um momento muito seu. E por isso que a gente faz o louvor à meia luz, porque às vezes a gente mergulha tão profundamente nesse louvor. E a intenção desse grupo é te aproximar do Senhor. A gente anda tão corrido. E muito mais do que ser um grupo que prega a palavra, que nós vamos ler e vamos meditar sobre ela, mas um grupo que faz um louvor verdadeiro. Porque quando Jesus conversa com a samaritana, ele fala, porque o Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E às vezes o mundo tira essa verdade da gente, essa liberdade de estar diante dele. Porque se a gente chora, se a gente levanta o braço, se a gente se entrega mais, a gente fica com vergonha do outro. Então a gente faz um louvor à meia luz mesmo. E ontem eu rezava e pedi ao Senhor uma palavra. E não tinha uma palavra, e hoje, essa noite, rezando, e Deus trazia no meu coração, falar sobre o mergulhar nas águas. Eu nem tinha conversado com a parte do mergulhar, deixar essa água do Espírito passar. O mergulhar nas águas do Espírito. E eu queria falar sobre Naamã com vocês. Uma vez eu falei aqui sobre Naamã, mas o foco era a funcionária do Naamã. E a gente trabalhou sobre ela. Mas hoje eu queria trazer a luz sobre a vida de Naamã. Que muitas vezes é a nossa vida que é refletida naquilo que ele fala. Então, quem tiver com a Bíblia, eu vou abrir no segundo livro de Reis, o capítulo 5. E vai contar a história desse general de guerra. Naamã, versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Naamã, chefe do exército do rei de Arã, era um homem muito estimado, considerado pelo seu senhor. Pois foi por meio dele que o Senhor concedera vitória aos arameus. Mas esse homem, valente e guerreiro, era leproso. Ora, os arameus tinham feito uma excursão à terra de Israel e trazido de lá uma moça bem nova, que ficava a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, se o meu amo se apresentasse ao profeta que reside na Samaria, sem dúvida o livraria da sua lepra. Naamã, então, foi informar o seu senhor. Uma moça da terra de Israel disse tal coisa. Disse-lhe o rei de Arã, vai, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Naamã partiu levando consigo 10 talentos, uns 300 quilos de prata, 6.000 ciclos, 600 quilos de ouro, 10 mudas de roupa, e entregou ao rei de Israel a carta que dizia, quando receberes essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da lepra. O rei de Israel, tendo lido a carta, rasgou suas vestes e disse, sou eu, porventura, Deus, dono da vida e da morte, para esse rei me mande alguém que eu deveria curar da lepra? É claro que busca pretexto contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou dizer-lhe, por que rasgaste tuas vestes? Que Naamã venha a mim,
para que saiba que existe um profeta em Israel. Então Naamã chegou com seus cavalos, carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou o mensageiro para lhe dizer: vai, lava-te 7 vezes ao rio Jordão, que tua carne será curada e ficarás limpo. Naamã, muito irritado, foi-se embora dizendo: eu pensava que pelo menos ele sairia para me receber. Levantando-se para invocar o nome do Senhor seu Deus, e que tocaria com sua mão no lugar da lepra e me curaria. Será que os rios de Damasco, o Albama e o Farfar, não são melhores do que as águas todas de Israel, para eu me banhar nelas e ficar limpo? Deu meia volta e partiu indignado. Mas seus servos aproximaram dele e disseram-lhe: Senhor, se o profeta te mandasse fazer uma coisa difícil, não terias feito? Quanto mais agora que ele te fala: lava-te e ficarás limpo. Então ele desceu e mergulhou 7 vezes no rio Jordão, e a sua pele ficou como a de um bebê. Fecha seus olhos um pouquinho. Senhor, é a tua palavra. Nós hoje abrimos o nosso coração, Senhor, e te pedimos que a tua palavra caia num solo fértil e que venha produzir frutos na nossa vida. Amém. Essa história, ela é tão interessante, porque a palavra fala que Naamã era um general de guerra, um homem muito importante, e porque através dele, o Senhor tinha concedido a vitória aos arameus. Mas, contudo, todavia, entretanto, era leproso. Às vezes a gente fala assim, tem alguém falando bem de outro alguém, né? Falando: nossa, mas a Grazi toca tão lindo, maravilhoso. Aí o outro fala: mas... E quando vem o mas, já vem chumbo grosso. E é muito interessante que a Bíblia começa a descrever esse general de guerra. E fala que ele era um homem muito importante. Um ministro, como se a gente abrisse a revista Veja e tivesse aquelas pessoas todas importantes, na revista Caras, aquelas pessoas importantes. E a gente muitas vezes só olha o exterior. Vivemos numa cultura que olha o exterior e não olhamos o coração. Mas Deus olha o nosso coração e Ele vê hoje se o seu coração está sangrando, se o seu coração está alegre. Ele vê. Ele não só vê, Ele responde. Outro dia eu via uma coisa na internet falando que Deus, quando você manda o WhatsApp para Ele, Ele visualiza e responde. Que às vezes o povo visualiza e não responde, mas Ele visualiza e responde. Às vezes a resposta dele não é aquilo que a gente espera, mas Ele responde. Às vezes o barulho do mundo é tão alto, mas Deus sussurra, Deus não grita, mas Ele responde. E a gente fica maravilhado olhando Naamã. Mas quando aquele homem chegava na casa dele e ele tirava a sua roupa, por baixo daquela farda ele era leproso. E uma das características da lepra é que o leproso, aonde a doença acomete, não sente dor. Ele fica insensível. Tem uma tribo da Guatemala que ela usa um termo muito bonitinho para arrependimento. Quando está arrependido, quando vê que errou, ele fala: o meu coração está doendo, dói meu coração. Então, quando dói o coração, precisa buscar o socorro. Que a gente sabe que a gente fez alguma coisa errada e a gente se arrepende, a gente precisa do perdão do outro, porque dói o nosso coração. E a gente vive nesse mundo que às vezes a indiferença é tão grande que a gente começa a se acostumar com a maldade. A palavra de Deus fala que haverá um tempo que o mal se espalhará tanto que isso se tornará uma coisa normal para a gente. E a gente começa a achar que as coisas são normais, quando verdadeiramente elas não são. E a indiferença começa a tomar conta da nossa vida e já não dói mais o nosso coração. E quando já não dói mais o nosso coração, alguma coisa está errada na nossa vida. A gente precisa voltar. Voltar a olhar para a vida com os olhos de criança. A olhar para o Senhor com olhos de criança. A ter uma fé de criança
que acredita. Porque fé é você colocar o pé e depois Deus colocar o chão. Fé é crer naquilo que você não vê. E se você está com problema em casa, pela fé você vai vencer. E você fala, eu creio, Senhor, eu não vejo, mas eu creio. A fé é a certeza daquilo que você não vê e a convicção de fatos que você espera. O que você espera acontecer na sua vida? Pela fé, você vai ter essa visão espiritual e falar, Senhor, pela fé, eu vejo meus filhos sendo restaurados. Eu vejo a minha família sendo restaurada. Eu vejo o meu emprego. Eu vejo a minha cura pela fé. Às vezes a resposta é sim, às vezes a resposta é não. Mas em tudo o Senhor transforma a maldição em bênção, a tristeza em alegria e enxuga as nossas lágrimas. Ele fala que com as próprias mãos Ele enxugará cada lágrima do nosso rosto. O que acontece? Naamã tinha feito uma incursão à terra de Israel e tinha trazido uma escrava de 12 anos. E aquela menina tinha tudo para ser amargurada. Eu não vou falar dela hoje, que eu já falei dela. Ela tinha tudo para ser amargurada. E ela fala com a mulher de Naamã, se o meu servo soubesse que em Israel existe um profeta. É tão interessante isso também, que às vezes Deus fala uma coisa conosco e a gente escuta outra coisa. A gente não termina, a gente não sabe ouvir. E a gente toma as nossas próprias atitudes achando que era aquilo. A menina fala para ele poder ir no profeta. O que Naamã faz? Vai no rei. E fala com o rei. A menina falou que existe um profeta em Israel. O rei fala, eu vou escrever uma carta e vou te mandar ao rei de Israel. E naquela carta ele fala, cura Naamã, meu servo, que está leproso. Quando o outro rei recebe aquela carta, ele fala, esse rei está procurando motivo para brigar comigo. Como que ele me manda uma carta por algum acaso? Eu sou Deus. E arranca as vestes, e rasga as vestes. E ficou enlouquecido, porque ele não tinha como curar Naamã, porque ele não era Deus. Eliseu fica sabendo, e Eliseu fala, para que ele está rasgando as vestes? Fala para o rei não rasgar as vestes, não. Manda vir a mim, que eu sou profeta. Talvez hoje, você está rasgando suas vestes, está jogando sua toalha, achando que tudo acabou, que terminou. Que não tem saída. Tem saída. Não existe rua sem saída. Se existisse rua sem saída, as pessoas que entrassem lá estavam presas, paradas lá até hoje. Basta você sair por onde você entrou. Todos os problemas, para todos os problemas existe uma solução. Para toda tristeza existe um consolo. Para toda dor existe um bálsamo que o Senhor passa. A gente precisa procurá-lo e rasgar o nosso coração e falar, Senhor, dói. Tira essa dor, me dá sabedoria, discernimento, luz no meu caminho, para que eu possa encontrar o caminho. Ele vai te dar, Ele não vai te desamparar. A palavra fala que o rei rasga as vestes. Não desespere, acalma, coloca seu coração no Senhor e acalma. Porque o nosso Deus é o Deus que faz o mar acalmar. É o Deus que faz a tempestade cessar. E no momento certo, Ele vai estender a mão sobre a sua vida. E vai fazer a tempestade parar. O vento cessar. E a bonança vai chegar. A bonança vai chegar. Creia pela fé. Naamã fica sabendo que Eliseu fala. E ele vai até a casa de Naamã. Naamã vai até a casa de Eliseu. Quando ele chega na casa de Eliseu, imagina a comitiva do presidente da república chegando na sua casa. Aquele tanto de batedor, aquele tanto de carro. Chega o presidente da república. E Eliseu nem na porta vai. A palavra fala que Eliseu manda o funcionário dele, vai lá fora e fala assim, olha, o profeta falou para você se banhar 7 vezes no rio. E Eliseu muito cheio, e Naamã muito cheio de si, não aceita. E fala, não vou me banhar, porque os meus rios de Damasco, o Albama e o Fafar, são muito maiores do que os rios de Israel. E a gente muitas vezes faz com Deus isso.
A gente dita para Deus a ordem e pede que Ele nos obedeça. E quando Deus não nos obedece, a gente faz como Naamã. O quê? Vou embora. Porque nem saiu aqui fora para me ver, eu sou muito importante. Eu, Senhor, sou a Moninha lá da igreja do Belvedere. Eu estou lá todos os dias, Senhor. Eu rezo o terço todos os dias. Eu estudo a palavra, Senhor. Eu estou na missa todos os dias. E comigo o Senhor permite acontecer isso? Somos todos iguais. Mas o Senhor trata individualmente com cada um. Mas a empáfia dele é tão grande e às vezes nós somos assim. Nós temos um orgulho espiritual tão grande, porque queremos que o Senhor só haja com a doutora Filó. Estou te falando isso porque eu tenho um exemplo de uma senhora, de uma pessoa, que ela fala comigo, Moninha, me ligou ontem. Eu sei que a Filó vai me dar a resposta. Aí eu falei com ela, sim, pode ser que sim, mas você precisa abrir o seu leque, porque Deus usa quem Ele quiser. E quando você coloca a sua esperança só no ser humano, você vai se decepcionar. Porque somos falhos e pecadores, só o Senhor que não te decepciona. Coloca seus olhos no Senhor, coloca a sua esperança somente no Senhor, porque Ele não vai te decepcionar. Quando você coloca seus olhos no Padre, na Moninha, na Graça, em quem quer que seja, todos somos falhos. A nossa esperança só vem de Deus. E Eliseu, ele queria que Naamã queria que Eliseu saísse e fizesse da forma como ele queria. E o profeta falou, não, Deus vai agir. E ele fala, não vou mergulhar, não vou. E a pessoa fala com ele, o funcionário, Senhor, se o profeta tivesse te pedido uma coisa muito difícil, o Senhor faria, mas Ele te pediu, é tão fácil. Assim também conosco, preferimos as coisas difíceis. Preferimos ir no cartomante, na quiromante, no centro espírita. Preferimos o mais difícil do que o mais fácil. Porque Deus é muito fácil. Deus se dá todo dia na Eucaristia. É muito fácil, basta você chamar. Invoca-me e eu te ouvirei. E quando você clama, Ele te ouve e Ele abaixa. O Salmo fala que o Senhor inclina sobre você quando você clama. E clama de todo o coração. Ele inclina e Ele vem ao seu encontro. Ele vem a seu socorro. Mas aquilo que é muito difícil a gente prefere. A gente prefere pagar. Porque um Deus de graça, que Deus de graça? Deus de graça, se é de graça não vai funcionar. Eu tenho que pagar muito caro para funcionar. E o nosso Deus é graça. E é de graça. E se derrama sobre as nossas vidas por amor. Por amor. E preferimos muitas vezes fazer o mais difícil. Quando ele fala em Gálatas dos frutos do Espírito e das obras da carne. E quando ele fala das obras da carne, as obras da carne é o pecado. Por isso que chama obra. Porque a gente tem que trabalhar para o pecado acontecer. Mas o fruto não. O fruto, ele é natural do relacionamento do galho com a árvore, a seiva e a raiz. Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Se vocês ficarem ligados a mim, o fruto, ele nasce natural do relacionamento da árvore com o ramo. Basta você estar grudado na árvore que é Jesus, que o fruto virá no tempo certo. Delicioso, com sabor do céu. Mas a gente precisa estar ligado à videira, que é o Senhor. E então Naamã fala, tá bom, eu vou mergulhar. A palavra fala que ele mergulha 7 vezes. E que na 7ª vez, quando ele levanta, a sua pele se tornou como a pele de um bebê. Limpinha, lisinha. Você fica imaginando a pele de um bebê? Eu fico imaginando a pele do bumbum de bebê. Cor de rosinha, lindinha, lisinha. Aquele homem todo leproso. Sabe por quê, gente? Porque a bênção reside na obediência. E quando você obedece,
quando você agradece, quando você entrega para o Senhor abençoar, Ele se derrama sobre as nossas vidas. Na multiplicação dos pães, antes do milagre acontecer, a palavra fala que Jesus pega os pães e abençoa. E quando Ele pronuncia a bênção, o milagre acontece. Quando Ele está na porta de Lázaro, morto, na porta onde ele tinha sido enterrado, Ele abençoa. Ele ergue os olhos para o céu e Ele fala para o Senhor: eu sei que sempre me ouves. E quando Ele pronuncia a bênção, o milagre acontece. Quando você está com uns problemas na sua frente, faltando pães ou diante da morte, você tem abençoado ou amaldiçoado. Quando você recebe seu salário no final do mês, você tem abençoado ou amaldiçoado. Ou você fala: não vai dar para nada. Vai dar não, você já falou que não vai dar. Mas quando você abençoa, mesmo você sem perceber, vai ver a multiplicação dentro da sua casa. Sabe quando chega gente para comer na sua casa e só tem pouquinhos bifes? E aí um vai deixando para o outro, um vai deixando para o outro, um vai deixando para o outro, e no final sobra. É mais ou menos assim. Porque Deus levanta as pessoas ao seu redor para te estender a mão, para te socorrer, para te levantar, para dizer: você não está sozinha, nós estamos juntos. Para isso que nós criamos esse grupo. Por que é uma carne de criança? Porque o Senhor hoje nos pede para voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor é você olhar para trás, ver onde caiu. Quando você se apaixona pelo Senhor pela primeira vez e de repente acontece um motivo de afastamento e você precisa olhar para trás e ver aonde aconteceu aquele motivo e por que aconteceu aquele motivo e retornar, fazer o caminho de volta. Hoje é dia do caminho de volta. Hoje é o dia do mergulho, de mergulhar 7 vezes na água viva do Senhor. E eu falava, eu nem tinha falado com a Pati o que ia falar, e o Senhor já tinha pedido essa música. Que a gente hoje possa de novo cantar essa música. Que você possa dizer: vem, ó água viva, vem sobre nós muito mais do que 7. Que essa água viva passe por nós, passe dentro de nós, lavando, renovando, tirando as impurezas, tirando a tristeza, levando a depressão, levando essa dor, levando essa angústia que talvez você tenha vivido. E a água viva do Senhor vai passar, vai lavar, vai limpar. E muitas vezes o limpar dói. Muitas vezes a ferida está tão grande. E quando você abre a torneira e coloca seu machucado debaixo, as primeiras águas doem muito. Mas são necessárias para que a cicatrização aconteça por completo. Se você não está com ferida, nem com dor, nem com tristeza, é hora de você pensar numa pessoa que esteja doente, com dor, com ferida, triste, magoado, angustiado, desempregado. Estamos vivendo momentos de crise. Que você possa trazer na sua mente as pessoas, apresentando para o Senhor a situação que você vive. E falando: Senhor, cuida disso aqui. Cuida, vai, Senhor, aonde eu não posso ir. Talvez você está com problemas com os filhos hoje. E você nem sabe onde eles estão agora, mas o Senhor sabe. Nós pedimos: Senhor, vai aonde meu filho e minha filha está. Cerca, Senhor, com teu Santo Espírito, com uma muralha de fogo, e derrama a sua água sobre aquele lugar. Sobre o meu filho, sobre a minha filha, sobre meu pai, minha mãe, meu irmão. Vá, Senhor, no nosso trabalho. Tudo que tem acontecido lá, Senhor, passa a sua água viva, limpa. Derrama, Senhor, a sua água viva sobre as nossas vidas, Senhor. Fica conosco, Senhor.